Percebo que tem uma tendência hoje de não sabermos buscar as coisas por nós mesmos, né? E isso uma tendência de medo muito acentuado. É como se a gente tivesse muitas vezes o medo de falhar ou o medo de se colocar à prova, né? Vamos dizer assim. E de provar as coisas, né? Até de não gostar mesmo. E ou talvez exista, na verdade, uma certa insegurança em relação ao nosso próprio gosto em relação às coisas, tá? É, o gosto, eu já falei alguns vídeos aqui no canal, mas não me aprofundei muito sobre isso. É algo que é altamente refinável, né? Ele precisa ser educado, não é algo que nascemos de forma inata com ele, né? Talvez alguns sim, né? Mas isso não é o caso da maioria. E isso na verdade não é nem algo que é inerente à classe social, embora muitas vezes somos condicionados a isso, mas muitas vezes existem pessoas que são muito ricas, que são bastante ignorantes e têm um gosto muito vagabundo, né? Vamos dizer assim. Isso está relacionado com o nosso conjunto de valores e a maneira como nós nos atraímos por certas coisas, ou seja, onde nós sentimos prazer, né? E um prazer, claro, relacionado ao gosto, tá vinculado ao que é estético, ao que nos alcança pelos sentidos e que nos leva a certas apreciações mais sutis. Mas na verdade, eu comecei pelo fim, porque eu queria trazer um elemento que eu percebo que é uma marca muito comum, que me acompanha já desde a adolescência, que era um medo que eu tinha de tomar risco pelas coisas. E ainda tenho muito, né? Acho que esse traço não é difícil de limpar. Mas eu percebo que, acho que desde da adolescência eu tinha uma dificuldade de ir testando as coisas e saber se eu gostava delas ou não, né? E ficava procurando, assim, listas, né? Tipo, é, de bandas, né? Dos melhores guitarristas, dos melhores compositores e tal, tal, tal. Ia procurando isso e ia escutar aquelas que eram consideradas as melhores, né? Eu não queria ter o trabalho de, por mim mesmo, ouvir as coisas e classificá-las como boas e ruins, né? Ou se eu gostava delas ou não. E na verdade isso parece que tem sido cada vez mais uma constante, né? Dentro eh, da minha geração, no caso. Eu achava que era uma coisa mais pessoal, talvez fosse mais pessoal para mim, né, há uns 15 anos atrás, mas hoje vejo que é uma marca geral, né? Então, talvez pela superexposição que nós temos na internet, a gente acha estranho ter um gosto que esteja direcionado a esta ou aquela outra coisa. E assim, com isso eu não quero dizer que não devemos buscar instrução, que não devemos refinar o gosto, pelo contrário. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: a gente precisa, antes de sair qualificando e classificando todas as coisas com a nossa cabeça, precisamos vivê-las, experienciá-las, ter alguma experiência sobre as coisas, com o nosso coração, com os sentidos, né? Precisamos, antes de definir quais são os melhores livros para tais e tais coisas, né? Precisamos ler efetivamente os livros, né? Precisamos, antes de definir qual é o melhor compositor para tal e tal coisa, escutar realmente as obras daquele compositor, entender a alma daquela pessoa que está escrevendo aquelas obras. E o mesmo vale para os quadros, para o teatro, mesmo vale para todo tipo de influência cultural que se queira desenvolver. É, tudo isso, né, pensando agora com vocês aqui, eu vejo que pode se dar por uma necessidade que a gente tem, né, necessidade, né? Todos temos necessidade, mas uma necessidade que nós temos de talvez esquematizar todas as coisas e deixar tudo sob o nosso controle, né? Então não queremos ter a sensação de que as coisas estão indo, né, de uma forma meio caótica. Não queremos ter a sensação de que a nossa vida não está sob nosso controle, sendo que na grande maioria das vezes nós não estamos no controle das coisas, né? E
justamente porque a vida não vai nos colocar em certas situações que não gostaríamos ou não desejaríamos passar, mas percebemos que ela coloca assim, faz assim para que, né, o nosso crescimento aconteça, né? Então, dentro dessa cosmovisão, né, eu percebo que evitamos os conflitos na vida e queremos de alguma forma já chegar com esse, vamos dizer assim, com esse suporte cultural, entre muitas aspas, debaixo do braço para que a gente não erre na escolha, né? A cultura ela vai fazer um papel importante, vai ter um papel crucial dentro do nosso desenvolvimento, mas se nós não a vivenciarmos, né, é tudo por água abaixo, né? E lembrei o que eu queria dizer e tinha esquecido há 2 minutos atrás, que é o seguinte: a gente vive hoje a cultura como se fosse algo distante, né? Como se fosse uma fantasia, como se não fosse algo muito orgânico, né? Como se não fosse algo que nós devêssemos construí-la e compô-la todos os dias, né? Cultura, só para lembrar o que eu sempre trago aqui, trazendo o conceito de Cícero, ele relaciona a cultura com o cultivo humano, né? O cultivo de si, o cultivo de certos valores. Então precisamos entender que a cultura é trabalhar todos os dias como uma espécie de jardineiro que desenvolve em nós certas virtudes, né? Ou seja, faz crescer uma árvore, um jardim no nosso interior e, ao mesmo tempo, ele tira as ervas daninhas, né? Ele tira aqueles elementos que sugam os nossos potenciais, que sugam as nossas forças, que no caso são os vícios. Então, assim, a cultura não se trata de simplesmente li esse livro aqui, li esse outro livro aqui, né? Li mais um outro livro e tal, tal, tal. E aí eu vou fazendo listas, né? Tier listas, está muito em alta nisso, né? Hoje na internet. Os 5 melhores qualquer coisa, né? Ou ranqueando os 10 melhores. Tá, isso pode ser legal, a gente a gente conhece a opinião dos outros, né? A gente vai se relacionar de uma certa forma meio esquemática aqui, eu vou, né, definindo certos critérios para me dar clareza sobre esse ou aquele assunto, mas sinceramente isso não vale de nada, né? Assim, no fundo, isso é só vamos dizer assim, uma espécie de jogo que a gente faz para que as coisas pareçam ter mais ou menos interesse, né? Então, assim, a gente muitas vezes opera com a cultura, né, como se fosse uma coisa inventada, né? E inventada num sentido artificioso da coisa. Mas a cultura, ela é algo que é inventado e é artificial, né? No sentido de que nós precisamos criar isso, precisamos desenvolvê-la, precisamos pensá-la, né? Precisamos projetá-la, criá-la, fundá-la, enraizá-la, todos esses processos que demoram bastante tempo e nos levam muito esforço. Quando, na verdade, hoje a gente observa, né, as coisas aí fora, né, e vemos o que vemos um grande painel, né, assim como aqueles stands de apresentação, né, que fica até tudo oco, né, tem um painel de plástico assim na frente, você dá umas porradas, ele desmonta todo. E não, cultura tem que ter raízes, tem que ter força, tem que ter firmeza. Ela precisa penetrar em você para que ela fecunde-se. Então, a cultura precisa precisa fecundar-nos primeiro, né, para que nós, a partir dessa cultura, fecundemos o mundo e transformemos o mundo de alguma forma. E com transformar o mundo, eu não estou querendo dizer que vamos fazer uma grande revolução, mas que não há como, no momento em que nós nos cultivamos de alguma maneira, não parecermos, não agirmos diferentes, não pensarmos diferentes e não sermos efetivamente diferentes. Isso é crucial, sim, isso nos pega no nosso coração, no nosso mais profundo âmago, né? É o ponto em que nós vamos percebendo que vamos mudando certos hábitos, vamos abdicando de certos palavreados, vamos melhorando a maneira como vamos nos comunicando, vamos melhorando a maneira como nos vestimos,
né? Certas coisas que são perniciosas não fazemos mais. Outras coisas que podem até não ser, mas que os outros não gostam que nós fazemos, nós então deixamos de fazer porque não vemos sentido em perturbar a paz alheia, porque vamos criando em nós um senso de virtudes, um senso de valores, que para muitas pessoas, eu estou falando aqui essas coisas, mas isso é óbvio, todo mundo sabe disso, todo mundo recebe em casa, mas não é assim. O fato de ser educado, de ter recebido uma educação, não quer dizer que somos educados. Não quer dizer que, por receber uma educação, e às vezes uma boa educação, que compreendemos isso. A educação, ela é principalmente algo que se constitui de um trabalho que fazemos em nós mesmos. Então, é uma espécie de autocirurgia, uma espécie de autoplantação que fazemos em nosso próprio interior. A cultura é um espelho daquilo que nós somos. Né? Não porque vamos ficar falando sobre os livros que nós lemos ou aquilo que nós podemos citar de cor, né, nessas obras, mas porque nós vamos nos tornando pessoas melhores e sendo capazes de realizar coisas melhores, efetivamente, concretamente. Né? Seja o melhor empregado, seja o melhor professor, seja o melhor qualquer profissão que você pense aí, vamos ser efetivamente melhores com nossos amigos, com nossos familiares, com os ambientes aos quais nós frequentamos, né? E porque a cultura vai nos dando, além de valores, além de virtudes, um certo caráter, que é uma capacidade que a personalidade ganha de expressar esses valores, expressar essas virtudes. Então, assim, pode parecer talvez meio piegas o que eu estou falando aqui, meio bobo, mas se você acha assim é porque você ainda precisa desenvolver um pouco mais algumas coisas, né? Porque você acha que isso é muito simples, mas não é. É como diz aquela frase de João Paulo, que João Paulo de Santo Paulo, que é muito, muito citada, né? Faço o mal que não quero, mas não faço o bem que quero, né? Ou não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. E é isso, né? A gente aprende uma coisa, temos um conjunto de valores, temos uma formação específica para isso, mas não incorporamos eles em nossa alma e os vícios então tomam conta de nós, tá? Aí vem uma outra frase, né, de Santo Agostinho que diz que os vícios são constituídos da mesma matéria que as virtudes, né? E isso nos dá uma certa luz, porque na medida em que vamos, então, dilapidando, né, enfraquecendo esses vícios, agindo sobre eles, enfraquecendo-os, a virtude, então, vai tomando a sua forma mais específica, mais clara, mais verdadeira. Então, a gente precisa atuar nessas duas fontes. É um trabalho que necessita, né, como diria Plotino, de uma contemplação da verdade, de uma contemplação das ideias, de uma contemplação do que é o modelo de ser humano, né? E para isso a filosofia, para que a gente entenda de onde vem isso, qual a origem disso e como isso nos leva até uma sabedoria, nos leva até uma verdade. E um segundo trabalho, que é um trabalho de organização, que consiste em replicar o que viu no céu dentro da terra, ou seja, fazer da terra como é o céu. Assim nos explica Plotino, né, que vamos imitando então aquilo que é divino ao incorporar certas virtudes e atuar em nós como microcosmos, né, como pequenos universos que se organizam, que se hierarquizam e, consequentemente, se purifica em direção àquilo que traz para nós uma maior noção de identidade, uma noção clara, né, do que é realmente o ser humano e o que é o tempo e a eternidade, né, para onde nós vamos direcionar as nossas ações. Então, mas para que isso aconteça efetivamente, precisamos primeiro dar um passo, né, um passo no caminho, um passo que consiste em nos propormos a arriscar um pouco, nos propormos a errar um pouco, né, nos propormos a desenvolver certas coisas que às vezes não são legais, né, não são muito prazerosas. E isso é, vamos dizer assim,
o caminho das pedras, né? Os primeiros passos na filosofia consistem em reconhecer aquilo que somos, né? Nossas qualidades, nossos defeitos, trabalhar em cima dessas qualidades e diminuir, né? Ou não alimentar ou dilapidar o que são os vícios em nós, para que a gente possa então ganhar na expressão, na expressividade do eu e consequentemente sermos mais aquilo que nós somos, ou seja, sermos mais nós mesmos, mais de acordo com a nossa própria identidade. Então, filosofia consiste nesse método, né? E aqui também já critiquei nessa semana, né? Essa tara que a gente tem pelos métodos, sem antes ter conhecido nada, isso é muito perigoso, né? Porque nos torna engessados. Mas, em outras palavras, a filosofia é como um método que busca a verdade e que vai em busca das causas, né? Porque a filosofia é uma ciência que busca as causas e é um método de encontro com a verdade, tá? Vamos ficando por aqui. A filosofia é um método de encontro com a verdade. E nos vemos no próximo sermão, no próximo vídeo, tá? Se gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e qualquer coisa, deixa um comentário aí, tá? Se tiver uma sugestão de vídeo também, enfim, essas coisas. Até a próxima. Fica bem. Tchau, tchau.